Antes de começar mais um episódio, eu quero fazer um convite rápido para você assinar nossa newsletter do Vendes, que é gratuita. Chega toda segunda-feira, logo no começo da manhã, para você estar bem informado, com boas práticas, sugestões, dicas de livro, de séries, tudo que está acontecendo no universo de vendas, para você pegar algum insight para vender mais e melhor. Nossa newsletter está incrível e esse é o meu convite para toda a galera aqui do podcast. Então, clica no link ou algum QR Code ou na descrição desse vídeo, desse podcast e acesse a nossa newsletter e saiba tudo que acontece no mundo de vendas. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast onde temos um tema convidado, minha rainha. Está pronta, Fabi, para mais um podcast? Confesso que eu estava com saudade do nosso podcast, assim, eu Sério? E você, Papum. Verdade, faz tempo, né, dona Larissa, que não temos um podcast, eu e a rainha, pra gente poder sabatinar. Pois é, o último que eu acho que eu fiz sozinha. Verdade, nessa pegada, acho que alguma coisa das mulheres, não foi alguma coisa assim? Não, foi um negócio que eu falei da minha... De frente com a Fabi. Então, voltamos a mais um episódio. Quase que falaram pra fazer um de frente com a Fabi de novo. Você sabe que aqui no podcast trazemos as pessoas mais fodas do mercado, independente do seu nicho, alguém que tá performando, alguém que tá arrebentando a boca do balão dentro dessa área de atuação, uma história inspiradora. E volta e meia a gente traz um tema para ser o convidado, onde eu e a Fabi, a gente pode sabatinar com mais profundidade aqui para toda a galera do podcast. E nós trouxemos hoje, tu sabe qual que é o tema, minha rainha? Eu sei qual é o tema. Qual que é? Como lidar com dificuldades. Como lidar com dificuldades. Obviamente, nosso podcast, a nossa categoria é negócios. Então, dentro do ecossistema empreendedor, de quem luta por um objetivo, essa é a grande verdade, cara, você vai ter uma montanha-russa emocional, né? Às vezes você tem o seu pior e melhor dia dentro do mesmo dia. Vai ter que gerenciar expectativa, conter frustração, trabalhar com desânimo. Essas coisas acontecem. Essa é a vida, né? E não é só numa vida profissional. Não, a nossa vida no geral. Momento. É muito legal porque os insights de hoje podem ser exportados para qualquer área da nossa vida. Então, nós trouxemos como lidar com as adversidades, com as dificuldades, alguns insights, algumas provocações, algumas ideias. Eu tô com um grupo de WhatsApp, são 4 grupos de motivação diária, que eu até dia 26 de abril, não adianta pedir, gente, já tá lotado, não dá mais, infelizmente. Mas depois a gente pensa em algo de novo. Eu mando um texto todos os dias. E eu tô adorando. Na primeira semana eu já achei que, como é que eu vou dar conta de fazer isso até 26 de abril? Mas eu descobri uma coisa. Primeiro, escrever é algo muito importante. Todo mundo deveria ter o hábito de escrever um pouquinho durante o seu dia. Porque você, no processo de escrita, saem coisas que você talvez conscientemente não saberia racionalizar sobre isso. E o seu inconsciente coloca pra fora. Então saem coisas. E é muito interessante. Eu escrevo todo dia, 6h20 da manhã. Exato. 6h20 da manhã, quando eu vou pra cozinha, pego meu café, sento naquela cantina de casa ali, que eu adoro, e eu publico aquele texto que eu geralmente coloco no Instagram. Exato. Então, eu que faço mesmo, então eu pego uma reflexão, alguma provocação para ter O que eu tô fazendo um exercício que é um pouco diferente, são textos mais elaborados, mais profundos. Eu até fico me perguntando se o povo tá lendo. Vocês estão lendo o texto todo? Tudo. E teve um dia, um desses que eu escrevi, que é um dia de merda. Interessante. Fale mais. E ele vem muito ligado com isso de como lidar com dificuldades. Da gente saber diferenciar o que é eu tive um dia de merda do que eu estou na merda, que são coisas completamente diferentes. É a primeira coisa que a gente tem que saber identificar de como lidar com dificuldades, se isso é uma dificuldade que eu tive hoje, e você lida diferente do que uma dificuldade que você sabe, eu tenho essa dificuldade sempre. O meu dia foi um dia de merda hoje, ou é um dia de merda que eu tenho todos os dias em cima do mesmo assunto? A forma que a gente resolve são formas completamente diferentes. Então, entender, assim, o que aconteceu? Então, nessa reflexão, eu tava falando justamente sobre isso. Naquele momento, eu tive um dia de merda. Tive um puta dia de merda. E eu resolvi falar sobre esse meu dia de merda. E o que eu aprendi com esse dia? De eu saber refletir que a primeira reação que a gente tem é o quê? Querer largar tudo. Jogar tudo pro alto. Mandar todo mundo... Desculpa a expressão, vai ter muita merda hoje. Merda, vai pra aquele lugar. Por quê? Porque eu tive um dia muito ruim. Só que no momento que vem um pouco de maturidade emocional, e acho que essa é uma grande resolução que a gente tem pra saber enfrentar nossas dificuldades, foi a hora que eu parei e eu refleti, vamos lá. Isso é um caso isolado? Isso aconteceu hoje? Ou eu vivo esse mesmo dia todos os dias? E naquela hora eu pensei, não, foi um dia completamente isolado. É aquele dia que tudo dá errado. Tudo dá errado. E coisas grandes dão errado. Coisas grandiosas deram errado. E errado feio, errado que machuca. E você tem vontade de falar, quer saber? Jogar tudo pro alto. Porque machuca? Porque machucou. E aí você pensa, cara, mas machucou hoje ou me machuca sempre?
Eu vivo nessa situação todos os dias. Então, saber fazer essa primeira análise é muito importante. Porque a gente, às vezes, quando toma uma porrada, logo de cara, a gente quer abrir mão de tudo. Verdade. A gente quer jogar tudo pro alto. Então, você tem que... A primeira coisa, de como que é essa situação? E aí, vem o segundo passo, que é ativar a mente solucionadora. E aí... Posso já continuar falando assim? Claro, você tá arrasando a boca do balão. Uma outra coisa... A outra coisa... Poder. Que entra... Moleque, eu vou poder. terminar essa linha de raciocínio, aí você, por favor, fale um pouco também. E aí você entra na mente solucionadora. E quando a gente tem dificuldade, eu acho que a nossa mente é muito criativa. Uhum. A nossa mente, aquilo que você falou daquele gráfico, e eu queria que você falasse disso, a nossa mente é brilhante para criar histórias. Então ela consegue deixar problemas maiores do que eles realmente são. Então a primeira dica que eu já compartilho com vocês, assim, de como lidar com as dificuldades, você precisa lidar com os fatos, não lidar com histórias. Porque fatos, você lida com o que realmente aconteceu. E quando você começa a lidar com histórias, você começa a lidar com e se. Só que o e se não existiu e o e se talvez não vai existir. E você investe tanta energia em algo que não é real, que o que realmente precisava ser atacado é de um tamanho pequeno, e você acaba ampliando o problema de um tamanho infinitamente maior do que ele acaba sendo maior do que você e você sucumbe ao problema. Você deixa ele ser maior do que você pela capacidade que você dá, você alimenta ele maior do que ele realmente é. Então, uma das coisas que eu adoro fazer, e eu falo isso com tá fresco na cabeça, porque a gente veio passando uns dias com dificuldade, vários, né? Hoje tá sendo um dia com dificuldade, hoje é um dia que eu tô com bastante dificuldade. E a minha cabeça eu fico tentando pensar assim, quais são os fatos? O que eu tenho? E eu trabalho em soluções em relação ao que eu tenho, o que está acontecendo hoje. E não tentando buscar coisas que não aconteceram ou coisas que vão acontecer, mas e se focar em fatos. Então isso traz com que a gente consiga ter mais clareza na solução. E isso gera menos ansiedade, porque a ansiedade é muito comum quando o que a gente quer não condiz com o que a gente faz no presente. Então, o que a gente quer no futuro não condiz com o que a gente faz no presente. Então, por que gera muita ansiedade? A gente fica tão lá no futuro, pensando nos problemas ou no passado, e o passado e o presente, ele não condiz com onde você está agora, que é o presente. Então, é onde a gente precisa agir. A gente não age no futuro e a gente não age no passado. A gente precisa agir no presente, com fatos. E você falou uma coisa muito interessante, você tá falando da nossa cabeça, né? A gente é programada para sobreviver, a gente fica uma instalação de fábrica que é a sobrevivência. Então as pessoas precisam entender, tem uma frase de Mark Twain que eu adoro, é cuidado para não sofrer dos 1000 medos que não vão acontecer. O que significa isso? Traduzindo, sempre a sua mente, ela vai projetar uma circunstância muito pior do que geralmente é. Você sempre vai ser, por exemplo, se todo mundo aqui recebe a ligação, quem é pai e quem é mãe sabe disso. Oi, tudo bem? Então, o Enzo se machucou. Na hora você fala assim, morreu, perdeu um braço, bateu a cabeça, meu Deus do céu, caiu do prédio. É instantâneo isso. De maneira automática, tua mente ela projetar o pior cenário possível. É uma resposta, parece que é automática, de fábrica que a gente veio. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque senão a maioria, frase de Mark Twain, cuidado para não sofrer dos 1000 medos que não vão acontecer, porque você perde potência quando você tem essa, até uma hora eu vou colocar esse gráfico que eu coloquei no Instagram. Eu mandei pro Ian agora, perguntando se ele consegue colocar na tela. Que geralmente ele coloca. É a realidade e como que a realidade, a percepção da realidade, o que de fato é, a turma que não consegue colocar na TV, e o que você imaginou. E sempre tem essa discrepância. O que você imagina é sempre pior do que realmente é. E como que, sabendo disso, como que eu sempre lidei com uma dificuldade? Eu gosto de trazer muita analogia, eu aprendo muito através de analogia. Na minha vida, eu sempre considerei problema como um nó. Quando aparece um problema, é um nó. A Fabi, ela é rei. A Fabi, por causa que ela é dona de uma marca de joia, da Esmera, volta e meia, ela me dá o colar dela, que ela guarda na bolsa às vezes. O colar dá um nó maluco. E ela fala assim, amor, olha como tá meu colar. E às vezes a gente tá num avião, ou tá num carro, ou tá em algum lugar, tá. Ela fala, olha aqui, tá mostrando, me ajuda. Aí vem aquele colar. Sempre, tá? Eu sou cuidadosa, tá? Mas vem aquele colar que dá 50 nós. E você fala, puta, o que eu faço? A primeira parte vamos tirar o primeiro nó. E, Caio, o que tem a ver com dificuldade? Por exemplo, você tá vivendo um momento difícil, uma circunstância difícil.
Cara, foca. A única maneira de você comer uma melancia é cortando ela em pedaços. Não tem outra maneira. Então, essa resposta é aquela coisa, né? O óbvio só é óbvio para a mente treinada. Depois de um tempo você começa a treinar. Então, eu treino, veio uma bucha, eu falei, cara, qual que é o primeiro nó que eu posso tirar? Porque, incrivelmente, aí o nó tá um pouquinho menor. E aí depois tá um pouquinho menor. Aí depois o sexto nó que você tirou, aquele nózão, aquele bolo no começo, já não é mais tão... Agora, você enxergar, já era, meu Deus do céu. Então, eu vejo que a primeira grande coisa aqui, ó, características-chave de pessoas resolutivas, né? Porque como que lida com dificuldade é quando você consegue resolver ou superar. Primeiro, para aquilo que não tem solução, solucionado está para mim. Eu sou um cara que eu não perco muita energia pra uma coisa que já foi, já era. Então eu tenho essa resposta automática de aquilo que não tem solução, solucionado está. Puta, Caio, tem uma parada aqui, puta, não tem solução. Puta, meu cliente... Caio, dá um exemplo, vai, prático, tá, puta? O teu cliente não quer mais te ver pintado de ouro porque teve uma péssima experiência, aí, puta, ligou na tua empresa, descascando os cachorros, puta clima ruim, puta que... Cara, o que não tem solução, solucionado está. Você perdeu esse cliente. Você perdeu, fim, não vai querer mais fazer negócio com você. Tá puto da vida. Vamos ver onde é a falha do teu processo, o que você pode melhorar no seu atendimento, O que tá no seu controle? No seu pós-vendas, para que não aconteça uma experiência ruim de novo. Então, essa mente solucionadora de você focar naquilo que está sob o teu controle, pode parecer batido isso, mas as coisas batidas, elas têm um motivo, elas são magnéticas por conta disso, que é você focar onde você tem controle. Então, e a analogia do nó. Tem dia que, puta, cara, não vem um nó, não, vem 40 nó um em cima do outro. Principalmente quando tem aqueles problemas que eu falo que descarrilhou o vagão. Aquele problemas em cadeia, sabe? Um problema que puxa o outro. Um problema vem puxando o outro, quando você fala, meu Deus do céu, é aquela coisa, a semana tá solta, a bruxa tá solta na semana, ou no mês, ou no período, então a primeira coisa é isso. É ter essa mente solucionadora, que você tem que saber como que você lida, sabendo que a tua mente ela vai te pregar peças. Existem armadilhas da mente. A primeira armadilha da mente é a distorção da realidade. E sempre uma maximização do cenário ruim. Sempre tem aquele amigo. Por isso que a gente sempre precisa do amigo conselheiro. Aquele amigo para falar assim, calma, bichão. Sabe aquela amiga que fala assim, ou às vezes um pai, ou uma mãe, ou um mentor, aquela figura da pessoa mais sábia, que fala assim, dona Larissa, calma. Primeiro passo. Vamos por etapas? Aí, ufa, tá bom, vai. É a pessoa que consegue, parece que desligar esse botão automático da projeção em excesso que tá tudo toma porcaria. Então acho que essa é a primeira coisa. Eu escrevi um texto lá nesse meu grupo, e posso ler aqui? Que é bem legal. Que, o título dele chama Para Sempre. E é algo que eu acho importante a gente ter clareza. Leia para nós. Eu escrevi assim, ó. Música no podcast. Aquela música baixinha agora, sabe? Caio, não tenho? Não. Nossa, minha voz foi péssima. Péssima. Perdi. Continua 10% falando. da galera desligou agora. Tá? Então vai. Ó, existem 3 coisas que fazem parte da nossa realidade, que teremos que lidar para sempre. A dor, a incerteza e o trabalho constante. Se você pudesse simplesmente eliminar esses itens, simplesmente não existiria mais progresso. Também não existiria mais bravura ou coragem. Simplesmente não existirá mais história. Entenda que isso faz parte do processo do progresso e não tem como você vencer ao ponto de eliminar. E não ter mais dor ou algum trabalho constante. Não existe como eliminar isso. Temos aquelas batalhas pequenas que vencemos diariamente. Ou em alguns momentos podem ser que sejam um pouco maiores, mas sempre serão batalhas que estarão aí para serem vencidas. Quando você simplesmente entende e aceita que isso faz parte da vida, acontece um ponto de inflexão. Você sai de algo que eu adoro ensinar as pessoas, que é a contração, e você passa para a aceitação. Aceitação é igual fluidez. Você aprende a investir energia e esforço onde você controla e onde você influencia. Você para de ser vítima de tudo que acontece e passa a entender que não é o que te acontece que te prejudica, mas sim a forma como você lida com o que te acontece. Você pode passar a vida inteira travando batalhas que são invencíveis. Tentando anular da sua vida a dor, tentando anular da sua vida a incerteza, tentando anular da sua vida a dificuldade ou trabalho constante, que é o que a maioria das pessoas passam a vida inteira tentando fazer. Ou você pode simplesmente aceitar que isso faz parte e começar a construir a partir delas. Muito bom. Palmas pra mim, vai. Caraca!
Leonine é um barato, né? É palmas para mim. Ela ainda pede mandando, né? Não é nem aquela coisa, gente. Vai. Pô, Não, puta texto, não, vai. foi maravilhoso, foi maravilhoso. Ainda mais com essa minha entonação, assim. Mas é isso, né? Existem coisas que são inevitáveis na nossa vida. E quando elas aparecem, a gente faz... É óbvio que existem gravidades, mas a gente age como se a felicidade, uma vida boa, ela fosse uma vida ausente de dificuldades ou de problemas. E não tem nada a ver. Uma vida feliz, você ser uma pessoa feliz, você ser uma pessoa próspera, você ser uma pessoa, sabe? Uma pessoa abundante não significa que você é ausente de problema. E é óbvio que grande parte disso de culpa hoje é a internet, porque você segue 500 pessoas, as pessoas tiveram 15 segundos de um bom dia, então, por exemplo, assim, hoje meu dia tá uma merda. Mas eu tive 3 momentos que foram muito bons. Tava ali em casa com a Mia, tirei uma foto super gracinha dela na escada. Tive reunião agora com 3 pessoas que eu adoro. Então, eu tive 15 segundos bons. E eu posto isso na minha mídia social. Só que você também teve seus 15 segundos, cada um teve seus 15 segundos, e aí você olha os 15 segundos de todo mundo. E aí você acha que a vida dessas pessoas não tem dificuldade? Aí você teve 7.500 segundos, dividido por 60. Você teve 125, mas você teve 2 horas ali no Instagram consumindo só dia bom, aí você fala, pô, meu dia é uma porcaria. E você acha que a minha vida é ruim, você acha que a sua vida é ruim porque a sua vida teve problema, a sua vida teve dificuldade, e uma vida feliz, ela significa ter ausência de dificuldade. E a partir do momento que você aceita, não aceita, é uma coisa de compreensão, uma coisa de maturidade, você entender que dificuldade e desafios faz parte da vida humana. E ela não é só algo que é só de gente grande. Em toda parte da vida você passa por dificuldades e desafios, cada um no seu grau de momento de vida. E aí você fala, legal, tudo bem, já faz parte. Por que você vai ficar lutando contra? Fala, beleza, tô com uma dificuldade, tô com um problema. Naturalmente você sai daquele estado de vítima, que é um estado que a gente precisa falar, as pessoas gostam. Por quê? Porque tem reconhecimento. Quem já leu Como Fazer Amigo Influenciar Pessoas, Dale Carnegie fala muito disso. Tem pessoas que são reconhecidas pela doença, tem pessoas que são reconhecidas pelo vitimismo. Então, tudo que a gente tem na nossa vida, e entendam que o que eu vou falar é muito importante, que é um hábito. E hábitos não são só hábitos positivos, a gente tem muito hábito negativo. Então, pessoas que têm o hábito de serem vítimas, tudo ela é vítima, tudo ela é uma coitada. Existe um ganho com isso. Aí você fala assim, pô, mas como assim tem um ganho? Todo mundo, pô, tá doente. Ai, tô com nananã. Que você fica com dó. Você tem mais reconhecimento, você tem mais atenção. Então a pessoa te manda mais mensagem, ela se preocupa mais com você. Então tem pessoas que se mantêm nessa frequência, se mantêm nessa posição porque ela só sabe ser reconhecida dessa maneira. Então, quando ela tem um desafio, quando ela tem uma dificuldade, por que ela sofre muito com isso? Porque ali no fundo tem uma forma dela ser reconhecida. Ali no fundo tem uma forma dela ter pertencimento da massa. Só que você tem que fazer uma escolha, bicho. Você tem que escolher que vida que você quer viver, que tipo de pessoa que você quer ser. Você quer viver pro resto da vida carregando esse piano nas costas, toda vez que você tem um puta desafio, toda vez que você tem uma puta dificuldade, você fica doente, você perde a sua saúde, você fica uma pessoa ansiosa, você perde cabelo, fica com úlcera. Toda vez é um puta problema. Ou você saber racionalizar as suas emoções, racionalizar que isso faz parte da vida e você começar a pensar exatamente igual você falou, vou começar a tirar um nó por vez. Cara, como é que eu posso resolver essa primeira parte? O que eu controlo e o que eu influencio, o que está no meu alcance? E uma das coisas que eu amo falar é o poder da decisão. E as pessoas falham muito nisso. Algumas vezes a gente se vê num beco. Tá. Sem saída. Ou pode ser que às vezes você se vê numa bifurcação. Numa o quê? Bifurcação. Falei errado? Fala. Vocês entenderam, mas ficou chique. Não. Eu falei certo. Então, cara Bifurcação. Chato, né? Não, foi tá maravilhoso. E o que eu falei? Bifurcação. Bifurcação. Não, tá maravilhoso, tô enchendo o teu saco. Então tá bom. Ele fica me usando que eu falo às vezes largatixa. Não, ela fala largato. E às vezes eu falo iogurte. E daí? Largato. E daí? Eu tenho minhas dificuldades. Como que é o iogurte? E eu lido bem com as minhas dificuldades. Como você fala iogurte? Pelo menos eu não falo. Como é que você fala? Não é edredom. Edredom. Tá bom, vai, Errei bonitão. também, né? A gente é humano, poxa. Tá bom.
E aí? Então a gente tá na frente de uma bifurcação. E aí eu perdi toda a linha de raciocínio. Perdão, fui um crápula. Foi, péssimo. Desculpa. E eu já nem sei o que eu tava falando. Tava na frente da Bifurcação. E eu tava falando antes o quê? Geralmente bifurcação eu não sei se eu vou pra cá ou pra cá. Decisão, tá falando de decisão. E aí, ó, viu? Obrigada, gente, vocês terem me ajudado. E você fica esperando um sinal de Deus. Ou você fica esperando que algo aconteça pra que você possa decidir agir. E eu posso falar em experiência de ter vivência com muitos problemas e muita dificuldade e desafio, nananana, que é impressionante. Você primeiro precisa decidir. E depois o caminho é mostrado. Quantas pessoas ficam na inércia diante de uma dificuldade ou de um problema e isso só vai alimentando e fazer ele ser maior porque você fica esperando um sinal do além para que o caminho seja mostrado. Mas o caminho é mostrado para aqueles que decidem seguir o caminho. Então a gente precisa ter um pingo de coragem. Muito bom. Para decidir, você precisa decidir. Não importa se você não sabe qual lado é o lado correto. Às vezes você tá num beco sem saída, você vai ter que dar ré. Não vai dar pra frente. Você não tava aqui no podcast passado, quando eu falei com o Paulo Vieira? Não. Nem ouvi ainda. Do muro. História do muro. Acho que eu te contei numa live, você tava, quando eu falei da história do muro. Uma analogia, eu vou contar de novo. Quem ouviu, eu não conto pra Fabi agora o final da história, tá? Mas tinha uma pessoa em cima do muro, e de um lado do muro estavam os anjinhos, e do outro lado os demônios. Os anjinhos começaram a vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra esse lado, os demônios quietos. E o cara assim, olhando, e aí pra onde eu vou? Os anjinhos, vem, os demônios quietos, um trocando ideia com o outro. E aí, intrigado, ele perguntou pros demônios, né? Cara, por que vocês, como os anjos, não estão querendo que eu vá pro lado de vocês? E ele falou, porque o muro é nosso. A não decisão é uma decisão, né? Ou seja, o muro é nosso. A não decisão é uma decisão. Ou seja, quantas pessoas decidem, desistem na indecisão? Ele não sabe nem decidir, por isso já desistiu. O que você pode falar para as pessoas ajudar no processo de decisão? No processo de decisão? É. Cara, primeiro tem que avaliar. É você utilizar todos os recursos à sua volta pra te ajudar numa decisão. Caio, aquela pergunta idiota, que às vezes alguém fala, desculpa, não vou falar idiota, mas aquela imatura ou que aquela que, puta, não tem como. Como que eu sei se o meu caminho é 100% de certeza que vou ter certo? Não tem essa resposta. Mas tem muitas pessoas que aí eu vou puxar pontos que há uma diferença de ousado e aventureiro. Por exemplo, eu quando vou tomar uma decisão, eu uso todos os recursos à minha volta disponível para que eu tenha o máximo de informação possível para tomar uma boa decisão. Principalmente depois de um ponto onde a tua decisão, se você errar, você vai influenciar outras pessoas. Então eu sempre pego todos os recursos à minha volta. Seja pessoas, seja pesquisa, seja levantando mais dados, seja trocando com pessoas. Então é isso que eu faço no processo decisório. Primeiro tem esse processo de você levantar recursos à sua volta para uma boa decisão. E depois sempre configurar cenários. Por exemplo, eu sou um cara que há muito tempo não jogo o que a gente chama de risco da ruína. Quando você não tem, por exemplo, o all-in. Hoje eu sou um cara que eu não dou all-in em nada. Eu digo all-in não é aquela coisa que eu dou compromisso total, mas aquela coisa que eu sempre, sabe aquela decisão, eu vou pra cá, mas se não der certo, eu perco tudo. Não, hoje eu tenho muito a perder. Então, a prudência, né? Tem muita gente que às vezes se esconde atrás da ousadia e é imprudente numa decisão. Só ousado. Não, é imprudente. Por exemplo, tem gente que decidiu abrir um negócio mês passado num setor que nunca trabalhou, que não conhece, que não tem domínio, que não entende de vendas, e o cara quer abrir um negócio e botou toda a economia da família dele. Porra, bicho, você não é corajoso, você não é ousado. Pra mim, isso é imprudente. Então, puta, cara, acabou com o meu sonho. Não, eu tô torcendo pra que você vença, mas isso é imprudência. Então, eu sempre sou o cara que eu faço essa triagem. Eu levanto essas informações pra tomar boas decisões. Sempre, obviamente, orientando quais são os possíveis cenários. Se der errado, por exemplo, aqui dentro do Vence, que a gente ensina pra todo mundo, pra nossa liderança. Cara, aqui não é pecado errar. Porque se for pecado na companhia errar, ninguém vai ousar nem inovar. Então é perigoso. Então não é que você não pode errar. Você não pode errar grande demais. Porque senão você machuca a empresa. Então você pode errar, desde que esse erro não prejudique o rumo da empresa, da companhia. Então, errei, mas aquele teste AB. Beleza, vambora. Ou se foi pouquinho, aquela coisa que não vai sentir.
Então, eu acho que é muito importante você ter isso telegrafado. Dando certo o que pode dar, dando errado e tirar a fragilidade da sua escolha. Das suas escolhas, tanto boas quanto ruins. Então, mas eu só quero ler rapidamente aqui o que a turma do podcast trouxe de pesquisa pra gente. Sim, senhor. A autoeficácia é um conceito psicológico, porque isso vai ajudar na resolução de desafio para todo mundo que tá ouvindo a gente. O que é autoeficácia? É um conceito psicológico que traduz a confiança da pessoa em sua própria habilidade de alcançar um objetivo específico. A autoeficácia é um conceito psicológico que traduz a confiança de uma pessoa em sua própria habilidade para alcançar um objetivo específico. Uma pesquisa de 2017 da revista... A confiança é o fato de confiar em si mesmo. Exato. Pesquisa de 2017 da revista Journal of Happiness Studies. Foi bom meu inglês aqui? Gastei o meu inglês aqui. Pessoas que têm uma boa autoeficácia tendem a lidar melhor com dificuldades e se recuperar mais rápido de eventos estressantes. Esse meio que lembra aquele histórico de realização que você vai passar. Então essa pessoa que é essa autoeficácia é o conceito psicológico que traduz a confiança de uma pessoa nas próprias habilidades para cruzar um objetivo, um desafio específico. Então é muito importante, na hora que chega um desafio, como que é a tua crença, e não tem nada a ver com credo, e sim o quanto que você acredita que você é capaz de atravessar isso daí. Então isso é o conceito chamado de autoeficácia. Então, agora, Caio, como que eu traduzo isso? Né? Como que eu começo a ter autoeficácia? Um conceito que eu gosto, pelo menos que me ajudou demais, é você começar a construir um histórico de realização com você mesmo. Aquela analogia, eu lembro a primeira vez que a Fabi me deu aquele colar dela com um monte de nó. Porra, eu consegui, bicho. Puta, a segunda vez que ela me trouxe, um mais cabuloso ainda, eu falei, cara, eu consigo. Porque eu já tirei um nó lá atrás. Então, se eu já tirei, eu também posso. Então, eu sempre gosto de você olhar para trás, eventos passados, começar a criar um bom histórico. Por isso que é muito importante você começar, continuar e concluir, mesmo que seja para não dar certo. Sabe? Enfim, você. Tava viajando na maionese aqui, pensando, eu acho que tudo é uma forma de exercitar, né? E eu tava pensando que a forma como eu resolvo meus problemas é a mesma forma como eu raciocino para lidar com meus jogos de puzzle. Então, olha que louco, você tava me zoando esses dias que a gente... é puzzle, porque eu demorei pra caramba pra entender, é quebra-cabeça. Tá? Mas é diferente, porque a gente pensa no quebra-cabeça nas coisas das pecinhas de encaixar. E aí tem um joguinho que eu baixei no celular pra quando a gente tá viajando de avião, que é aqueles joguinhos que funcionam offline, que são um monte de tubo de ensaio, que tem várias cores misturadas, e você tem que entender a lógica de conseguir desmisturar as cores e deixar os tubos na mesma... Cada cor num tubo. Cada cor num tubo. E eu amo esse estilo de jogo. Eu adoro essas coisas que eu tenho que fazer esses raciocínios rápidos e eu tenho que resolver esses problemas rápidos, tentando configurar eu tenho que achar a lógica no caos. Eu amo achar a lógica no caos e achar a solução. E eu fiquei pensando, eu amo esses jogos desde sempre. E eu fiquei me questionando se isso também ajudou no meu processo de influenciar tomada de decisão, sabe? De resolucionar dificuldades. Porque a forma como você faz uma coisa, você faz todas as outras coisas. Então, até é legal de vocês começarem a se desafiar assim, começar a avaliar como que é a sua capacidade de lógica no caos, de raciocínio, sabe? Essas coisas que ele precisa, eu acho que ele trabalha, eu vou até pesquisar sobre isso, ele trabalha algumas áreas específicas. E, gente, é diferente, não é esses jogos de Candy Crush, essas coisas. É jogo de raciocínio lógico, um quebra-cabeça e você precisa... tirar o nó. Você precisa desmontar o nó e fazer o negócio ficar liso, sabe? Então você começa a treinar o seu cérebro pra ele ver aquela bagunça e organizar. Vou propor aqui um desafio pra mim e pra você, porque a gente não preparou isso. Vamos fazer um passo a passo de como lidar com uma dificuldade? Apareceu um problema. A primeira coisa que eu faço é realmente um diagnóstico. Primeira coisa é o diagnóstico. Que é aquela coisa, vamos entender realmente o que é o problema. O que está acontecendo. Porque às vezes vem um problema, mas ele tá meio mascarado, não é isso? Às vezes é maior do que imagina, e tem muita gente se esconde na alienação, que é um problema. O cara bate no outro extremo, né? Tem pessoas que encaram mal pra caramba, mas tem um cara que aliena, não, tá tudo bem, Deus tá vendo. Não, bicho, Deus não tá vendo. Isso é o teu trabalho. Ele é o Deus do impossível, o possível com você. Então, a primeira coisa que eu faço é sempre um diagnóstico. Primeira coisa, pareceu um desafio. Eu gosto de entender exatamente o que está acontecendo. Qual que é o problema? Assim, qual que é o monstro que eu tô enfrentando? Às vezes é incrível, por eu entender, eu falei, nossa, tava achando que era bem pior. Falei assim, esse daqui realmente
Achava que era um rato, é um urso. É, trabalhar com fatos. Quais são os fatos? Então aquele diagnóstico, você encarar os fatos brutais, sabe? Encarar os fatos realmente. Tem gente que evita fazer diagnóstico. Ai, não quero nem ver. Sabe? Não quero, não, bicho. Você só vai dar mais poder pra ele. Se tiver que ver, você já não consegue. Porque uma hora você não vai ter como fugir. E se chegar nessa hora, porque o monstro tá grande demais. Exato. Então, primeiro eu faço o diagnóstico. Segunda coisa que eu faço é quais são todos os recursos à minha volta que eu tenho pra estabelecer um bom plano. Primeira coisa, faço o diagnóstico e ajo. Não. Depois do diagnóstico feito, qual que é a dificuldade, qual que é o problema, eu vou buscar, tá? Qual que estão todos os recursos à minha volta que vão me dar inputs. Ou vou poder brainstormar, ou trocar ideia, ou pegar sugestões, opiniões, pra aí, com tudo que eu tenho em mãos, estabelecer um bom plano. E depois que eu estabelecer esse bom plano, eu vou dividir esse plano com os recursos à minha volta, caso eu tenha. Quantas vezes já me dividi com você? Né, fiz o diagnóstico, levantei todos à minha volta, amor, esse desafio aqui, acho que eu vou fazer A, B, C. O que você acha? Principalmente dividir com quem está na mesma canoa do que eu, quem está vivendo aquilo junto comigo. No caso, tua mulher, teu marido, teu sócio, teu colega de trabalho, alguém que é um par junto dessa canoa que esse problema também é de interesse dele. E a quarta coisa, eu vejo quem quer ser parte do problema e quem quer ser parte da solução. Tem gente que num problema, aquela coisa que a pessoa decidiu... Só piora o problema. Só piora o problema. E tem gente que decidiu fazer parte da solução. Quem serão meus aliados nisso daí? Que muitas vezes eu divido com você, mas você em algumas coisas você é um aliado passivo. Me apoia, mas é seu, vai lá resolver. Tô aqui. Posso falar? Se as pessoas só implementarem esses 3 passos, o nível de ansiedade e o nível de controle, aí é controle mesmo, emocional, você fica tinindo, porque você deu ação pro problema. E o último, só pra fechar, que quem são meus aliados, o último é qual que é a primeira ação? Qual é o primeiro nó? O primeiro pequeno passo que eu preciso fazer agora. Primeiro nó desse amontoado. Bum. Aí, obviamente, eu telegrafo. O primeiro aqui. Eu faço como se fosse o liga aos pontos. O primeiro nó é esse. Então, vambora. Aí, incrivelmente, aí você começa a dar luz à caminhada da resolução do problema. Às vezes, aquele nó nem foi tão difícil assim, ou no primeiro já é um pouquinho mais difícil. Mas esses são os meus 4 passos. Tá? Esses são os meus 4 passos. Então, é diagnóstico. Levantar todos os recursos à minha volta depois do diagnóstico feito. Terceiro, traçar um plano. Isso é bonitinho, sabia? O quê? Porque a minha cabeça é diferente. É? É. A sua é mais abstrata, a minha é mais prática, não, né? A minha é diagnóstico, plano de ação, ação. Eu não levanto recurso. Porque pra muitas entendeu? pessoas... Eu não levanto recurso, eu não divido recurso. Aí faz as cagadas, depois eu tenho que fazer, arrumar lá, entendeu? Amor, me ajuda que não deu certo. Aí vai lá, eu fazer o diagnóstico, aí eu fazer tal. Eu não posso errar pequeno, não é isso a ideia? Mas eu sou um cara mais estratégia. A Fabi é mais assim, tipo... mais demais até, entendeu? Eu assim, amor, porra, precisa de um... né? Mas... Então, esses pontos. Diagnóstico. Levanta os recursos à sua volta. Esse levantar recursos e dividir recursos, isso é bom mesmo. Estabelecer, né, o plano, dividir o plano com alguém e depois atacar a primeira tarefa, o primeiro nó. Então esses são os passos. Muito bom, hein? Muito bom. Gostei. Tem ouro nesse podcast. Prático, tem ouro nesse podcast. Todo mundo seguir esses passos já vai clarear demais a resolução. Você faça a gentileza, compartilha esse ouro, gente. Compartilha esse ouro, manda... link, compartilha com os amigos, coloca nos seus stories, que hoje a gente tá bonitinho, vai. Animal. Pra você compartilhar, a gente tá se cuidando pra você compartilhar, depois a gente dá repost lá no perfil do podcast e a gente também. fez questão de fazer um papo mais objetivo e prático pra que você já saia daqui e ataque. Exato. Né? De alguma maneira, você já veja onde encaixa esse papo na tua vida e que zona você vai encaixar na vida o tempo inteiro, Eu sei, mas todo mundo agora... Deixa aí no seu favoritos, pra toda vez que você tiver com um pipinão, você colocar isso na sua cabeça, até internalizar e você falar, é isso. Mas todo mundo agora está vivendo algum desafio. A gente não sabe tá. aonde exatamente. Por exemplo, dentro das 4 linhas do campo, do jogo de todo mundo, às vezes tá no ataque, na defesa, na lateral, direita, na esquerda, mas tá na bifurcação. Mas em algum lugar você tem que aplicar essas táticas para você lidar melhor com uma dificuldade e ser um melhor solucionador de desafios, porque a vida é essa, a vida tem bucha mesmo, é vida real, você é um adulto e a vida não é justa. É isso que acontece. Muito tá? Bom. Você quer algum recado final, dona Fabiana? Eu tenho, gente. Eu sei que tá um pouco distante, mas eu quero lembrar vocês que no final de julho, vocês podem entrar no meu link, no meu perfil. Final de julho? Julho. Tá longe, mas já entra, já faça. Porque a gente tem uma lapidação presencial. Então são vagas limitadas, porque é presencial.
E a gente faz toda a estrutura do que eu trabalhava no online, só que agora no presencial. E se vocês entrarem no link da minha bio, tem todas as informações, onde eu trabalho justamente para aquelas pessoas que querem mais autoconhecimento e que querem cada vez mais, de forma mais prática e efetiva, saber lidar com si mesmo diante das dificuldades da vida que a gente vai ter para sempre. Então, vocês que buscam esse caminho, vocês serão extremamente bem-vindos. Lá no meu perfil, @FabiSawaia no Instagram, tem o link do Lapidação para vocês com todos os detalhes. Link embaixo, é isso. Tá aqui embaixo, o pessoal falou. É? Então, da newsletter? Para todo mundo que não está inscrito na newsletter do Vendas, é gratuita, você recebe toda segunda-feira de manhã com atualizações do mundo de vendas, boas práticas que são feitas, campanhas que deram certo no mundo inteiro, histórias inspiradoras de vendedores de sucesso, dicas de livro, de séries para ajudar você a vender mais e melhor. E nesta segunda-feira, Flávio Augusto escreveu uma carta para todos os leitores da nossa newsletter. Então, para você ver e ler a carta de Flávio Augusto da Silva e receber a partir de todas as segundas-feiras agora, pra você começar a semana turbinado, para você arrebentar de vender, e é gratuito. O Vendas está arrebentando a boca do balão. Parabéns, Aninha, que está no comando da newsletter do Vendas. É só em algum lugar desse link agora, é vendas.com/news. Você já se inscreve e vai chegar toda segunda-feira no teu e-mail. Amor, obrigado, foi maravilhoso. Muito bom, meu amor. Até semana que vem. Eu gostaria que a gente fizesse mais disso. Até semana que vem, gostei também, faremos mais. Divide esse podcast agora nos seus grupos de WhatsApp, de família, de amigo, vai ajudar a gente pra caramba. Se você tá vendo pelo YouTube, se inscreva no canal. Se você tá assistindo pelas plataformas de streaming, no Spotify, por exemplo, deixa a sua avaliação, cara, porque ajuda a levar o podcast pra mais gente. O podcast que vem crescendo demais, a comunidade do podcast, a gente tá muito feliz por isso. E vemos todos na próxima semana. Beijo, fica com Deus. Tchau. E tchau.